Olá, irmãs! É meu privilégio compartilhar uma mensagem com vocês novamente. E para essa semana, eu escolhi me basear no discurso do nosso querido profeta, um dos discursos do presidente Nelson, dessa última conferência de outubro de 2020. E o nome desse discurso é Abraçar o Futuro com Fé. O presidente Nelson aqui, ele está falando um pouco sobre como nós podemos lidar com as revelações que o Senhor nos deu sobre as dificuldades e as calamidades que iriam acontecer nesses últimos dias, que nós estamos vivendo agora, e também com as grandiosas profecias dos milagres e das coisas que seriam cumpridas nesses últimos dias. E respondendo a isso, essa pergunta, ele disse: se estiverdes preparados, não temereis. Se a preparação é a chave para abraçarmos esta dispensação e nosso futuro com fé, como podemos nos preparar melhor? Por décadas, os profetas do Senhor têm nos exortado a armazenar alimentos, água e reservas financeiras para tempos de necessidade. Essa pandemia tem reforçado a sabedoria desse conselho. Eu as exorto a agir de modo a estarem materialmente preparadas, mas estou ainda mais preocupado com sua preparação espiritual e emocional. Então, como sempre, o nosso profeta falou de uma coisa muito importante que os profetas têm falado há tanto tempo, que é o armazenamento. E na nossa ala, a nossa maravilhosa presidência da Sociedade de Socorro tem nos dado um desafio, de armazenamento para fazermos mensalmente. Então, irmãs, eu convido vocês a seguir esse desafio, e a cada mês começar com um pouquinho, se você já não começou o seu armazenamento, para estarmos preparadas, como o nosso profeta nos convidou a estarmos para enfrentar os desafios desses últimos dias. E ele continua: a esse respeito, podemos aprender muito com o capitão Moroni sobre a preparação espiritual. Como comandante dos exércitos nefitas, ele enfrentou forças opositoras que eram fortes, maiores em número e mais cruéis. Moroni preparou seu povo de 3 maneiras essenciais. Primeiro, ele os ajudou a criar áreas onde poderiam estar a salvo, que ele chamou de lugares de defesa. Segundo, ele preparou o espírito do povo para ser fiel ao Senhor seu Deus. E terceiro, ele nunca parou de preparar seu povo, física ou espiritualmente. E aqui, nesse discurso, o presidente Nelson ele fala um pouco mais sobre cada um desses 3 princípios. Começando com o primeiro, criar lugares de defesa. E o presidente Nelson, ele fala aqui que, na verdade, o lugar de defesa é qualquer lugar onde vocês podem sentir a presença do Espírito Santo e ser guiadas por eles. Então, o primeiro lugar que o presidente Nelson citou são os nossos lares. E como nós devemos fazer que os nossos lares sejam um lugar seguro e santo, onde podemos receber revelação direto do Pai Celestial e sentir o Espírito dele, como se fosse um refúgio contra as outras coisas que estão acontecendo no mundo. O presidente Nelson também fala dos templos e das nossas capelas dedicadas ao Senhor, onde temos homens valorosos como portadores do sacerdócio. E que esse sacerdócio e os convênios que nós fazemos no templo são realmente o que vão nos manter seguros espiritualmente nesses últimos dias. O presidente Nelson ele tem falado muito sobre templos e, como vocês podem perceber, muitos templos têm sido anunciados para que as pessoas ao redor do mundo todo tenham a oportunidade de ir e fazer esses convênios sagrados com Deus. Eu acho que isso é uma das coisas que nos mostra a importância do trabalho que é feito no templo, pelas pessoas do outro lado do véu, e também de fazer os nossos próprios convênios com o Senhor, lá nessa casa sagrada. E ele diz assim: eu as convido, queridas irmãs, a criarem um lar que seja um lugar de defesa. E renovo o meu convite para que aumentem sua compreensão do poder do sacerdócio e dos convênios e das bênçãos do templo. Ter lugares de defesa aos quais podem se recolher vai ajudá-las a abraçar o futuro com fé. E ele parte para o princípio número 2, que é preparar seu espírito para ser fiel a Deus. E aqui eu acho interessante que ele começa fazendo uma comparação da nossa preparação espiritual com uma reforma que está acontecendo no templo de Salt Lake agora, que essa renovação é porque esse templo já é muito antigo, então eles querem renovar bastante o alicerce para que ele continue firme e não derrube o prédio, com terremotos e abalos sísmicos e essas coisas. E ele fala: o alicerce, assim como o alicerce físico do templo de Salt Lake precisa ser forte o bastante para suportar desastres naturais, nosso alicerce espiritual também precisa ser sólido. Desse modo,
quando os terremotos da vida nos abalarem, poderemos permanecer firmes e inamovíveis devido à nossa fé. O Senhor nos ensinou a aumentar nossa fé procurando conhecimento pelo estudo e também pela fé. Fortalecemos nossa fé em Jesus Cristo ao nos esforçarmos para guardar seus mandamentos e recordá-los sempre. Além disso, nossa fé aumenta cada vez que exercemos nossa fé nele. É isso que significa aprender pela fé. Ele também fala aqui sobre o estudo e sobre guardar os mandamentos de Deus e recordá-los sempre, como diz na oração do sacramento. E mais para frente, ele fala assim: poucas coisas edificam a fé mais do que a imersão regular no livro de Mórmon. Nenhum outro livro testifica de Jesus Cristo com tanto poder e clareza. Seus profetas, inspirados pelo Senhor, viram nossos dias e selecionaram a doutrina. E essas verdades que mais nos ajudariam. O livro de Mórmon é nosso guia de sobrevivência dos últimos dias. E ele conclui, sobre esse princípio. O Senhor prometeu que, se pedirmos, receberemos, revelação sobre revelação. Prometo que, ao aumentarem sua capacidade de receber revelação, o Senhor as abençoará com mais orientação para a sua vida e ilimitados dons do Espírito. E eu acho que é tão interessante prestar atenção nas palavras que o profeta tem dito a nós. Ele realmente quer que não somente estejamos preparados fisicamente, mas que possamos fortalecer nosso alicerce espiritual. Que ele disse que tempestades vão vir. E às vezes pode ficar muito difícil com os princípios mudando tanto no mundo aí fora, as coisas erradas se tornando mais aceitáveis. É importante que nós tenhamos o nosso alicerce seguro e firme em Jesus Cristo e em seu Evangelho restaurado, para que nós não sejamos abalados por essas coisas. E ele parte para o princípio número 3, nunca parar de se preparar. Mesmo quando as coisas iam bem, o capitão Moroni continuou a preparar seu povo. Ele nunca parou. Ele nunca se tornou complacente. O adversário nunca para de atacar. Portanto, nunca podemos parar de nos preparar. Quanto mais autossuficientes formos, material, emocional e espiritualmente, mais preparados estaremos para frustrar os ataques incansáveis de Satanás. Por favor, continuem. Sua vigilância para salvaguardar seu lar e instilar fé no coração de seus entes queridos vai cultivar recompensas por muitas gerações. Minhas queridas irmãs, temos tanto a aguardar ansiosamente. O Senhor os colocou aqui agora porque sabia que vocês teriam a capacidade de lidar com as complexidades da última parte dos últimos dias. Ele sabia que vocês compreenderiam a grandiosidade de sua obra e ficariam ansiosos para ajudar a realizá-la. Não estou dizendo que o futuro será fácil, mas lhes prometo que será glorioso para aqueles que estiverem preparados e continuarem a se preparar para serem instrumentos nas mãos do Senhor. Eu gosto muito disso porque nós, seres humanos, eu em particular também, eu tenho essa coisa de quando achar que tudo tá bem, não, tudo tá indo bem por agora, E é nesses momentos que o inimigo ele nos ataca, quando a gente acha que tá tudo bem. E é por isso que a gente nunca deve parar de se preparar, é por isso que a gente tem que se esforçar para cada dia ser um pouquinho melhor do que a gente foi ontem, a ter uma oração um pouco mais fervorosa, a mergulhar um pouco mais nas Escrituras, a sentir mais o Espírito Santo. E são essas coisas que vão nos ajudar a nos manter num caminho firme que leva à salvação e de volta à presença do Pai Celestial. E o presidente Nelson encerra dizendo: minhas queridas irmãs, não vamos apenas suportar esse período, vamos abraçar o futuro com fé. Tempos tumultuosos são oportunidades de florescermos espiritualmente. São uma época na qual nossa influência pode ser muito mais incisiva do que em tempos de calmaria. Prometo que, ao criarem lugares de defesa, prepararem seu espírito para ser fiel a Deus e nunca pararem de se preparar, Deus vai abençoá-las. Ele vai nos livrar, sim, de tal modo que nos encherá a alma de paz e nos concederá grande fé e fará com que tenhamos esperança nele para a nossa libertação. Irmãs, eu gostei muito desse discurso do presidente Nelson sobre abraçar o futuro com fé, não somente suportar
mas abraçar esse futuro, né? Por mais que tenham muitas coisas ruins que estejam acontecendo agora e muitas coisas ruins que também foram profetizadas que vão acontecer. O Senhor, ele sempre disse que aqueles que são fiéis serão protegidos. Como o presidente Nelson disse, não significa que a jornada será mais fácil, mas quando temos Deus ao nosso lado, né, nós podemos suportar as nossas aflições com alegria, podemos aprender e crescer delas. E eu gostaria de prestar o meu testemunho de que eu sei que esse evangelho é verdadeiro e eu sei que o presidente Nelson é um profeta de Deus e ele está aqui para nos guiar. Ele deu esse discurso na Conferência das Mulheres, não foi à toa, né? Foi porque ele sabe, como ele próprio disse, que nós somos uma força necessária em Israel nesses últimos dias. E eu sei que o Pai Celestial, ele nos ama, eu sei que ele ouve nossas orações. E por mais que a vida seja difícil, eu sei que ele sempre estará lá para pegar na nossa mão e nos levantar, né? Sempre que nós nos achegamos a ele. E eu deixo essa pequena mensagem e esse testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém.